Boa noite a todos. Estamos transmitindo ao vivo. Esse então é o nosso primeiro Riff Talk do Club, com o patrocínio do Riff Club. É isso, né, pessoal? É isso. É isso. Produção, promoção, é tudo Riff Club. Então tá, pessoal, a ideia hoje é a gente discutir o assunto, né, o peixe mandarim. A ideia da discussão do peixe mandarim é porque é um peixe que tem é um peixe de difícil manutenção no aquário, né, ele tem uma durabilidade muito baixa na grande maioria dos aquários e tem a mortalidade estimada na literatura de 90% de mortes nos aquários. Então, 90% dos mandarins morreriam no aquário em curto espaço de tempo. Então, realmente um peixe que não pode ser considerado fácil, né, de criar. Enfim, nós temos aqui, faz parte da mesa, além de mim, Leandro Daruni, o nosso representante da Península Ibérica, José Maio. Boa noite, José Maio. Boa noite a todos. O nosso corintiano Maurício Foz. Boa noite. Boa noite, turma. E o representante de Cambuí, Valmir Buzar. Boa noite, pessoal. Boa noite. E convidado especial, o nosso wide receiver, Léo Cardoso. Bem-vindo, Léo. Obrigado por participar aí. Eu que agradeço o convite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu sempre quis falar isso. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Então, gosto boa para ser radialista, viu? A ideia do Riff Talk é ser o mais tranquilo possível, um bate-papo mesmo, somos todos aquaristas, então a ideia é a gente bater papo sobre o assunto, contar das nossas experiências com o peixe. Eu primeiro vou fazer uma breve apresentação do nosso tema, né, o mandarim. O mandarim, existem duas espécies mais conhecidas do mandarim, que é o blue e o spotted, né, que são da família dos dragonetes. Eles têm a sua origem no Indo-Pacífico, que vai de uma área que desde o sul do Japão até o sul da Austrália, ou seja, bastante coisa, e desde o oeste da Indonésia até o leste da Nova Caledônia. Da Nova Caledônia. Já estivesse lá, Valmir? Não, nem sei exatamente onde é. Eu sei que está ali para a região da Nova Zelândia, para cima, né? É longe. Está longe. O nome mandarim, curiosidade, né, vem do desenho do colorido do mandarim, que lembrava capas de sedas coloridas dos mandarins chineses do século XIX. Que bonito, poético. O mandarim ele é um peixe pequeno, ele atinge o tamanho máximo de 6 a 9 centímetros, e os machos costumam ser um pouco maiores que a fêmea, cerca de 1 a 2 centímetros maiores. Os machos também se distinguem das fêmeas porque eles possuem a nadadeira dorsal modificada. Ele possui uma espécie de espícula, de espinho, que ele usa no movimento de sobe e desce para atrair as fêmeas. O mandarim tem um hábito bentônico, quer dizer isso, né? Ele é um peixe que ele não costuma nadar livremente, pelo menos de uma forma mais comum. Ele até consegue fazer isso nos movimentos de reprodução, ele faz isso, mas ele costuma ser um peixe que se apoia em rochas, em corais e no substrato. Então, ele normalmente na natureza ele acaba escolhendo como refúgio normalmente colônias de porites, tá? Ou pilhas de esqueletos de corais, né? Os esqueletos corais que acabam se empilhando, formando pequenas cavernas. O que faz da coleta deles ser bastante difícil por parte dos coletadores. Tá? Então, muitos coletadores, principalmente ali nas Filipinas, eles usam para coletar o mandarim, para vender aqui para o Ocidente, eles usam uma espécie de arpão. São umas agulhas que são sopradas com um bambuzinho, que eles espetam o mandarim e trazem junto deles. Os mandarins, eles têm até uma boa taxa de sobrevivência a essa agulhada, mas isso traz também outros problemas para eles, que a gente pode até comentar depois na parte quando a gente for falar desse assunto.
Eles miram na parte posterior do corpo, né? Onde só tem músculo, né? Na cauda, então ele não há nenhum tipo de dano maior para ele, apenas, obviamente, ninguém gosta de ser agulhado. Quando eles acertam a pontaria, né? Existem vídeos no YouTube sobre isso, né? Eu já vi alguma coisa do tipo. Eles pescam com cilindros, fazem isso. Então, na natureza, os mandarins eles se alimentam de microcrustáceos, ou seja, crustáceos muito pequenos, como copépodes e anfípodes, e outros invertebrados bem pequenos, né, como poliquetas pequenas, pequenos gastrópodes e também ovos e peixe. E como ele tem um colorido bem especial, que aliás a indústria do aquarismo se interessa por ele muito por causa disso, eles possuem poucos predadores na natureza. Então, eles chegam a viver de 10 a 15 anos na natureza. E ele tem uma curiosidade que, pelo menos eu já ouvi muito pouco falar sobre isso. Quando os mandarins são feridos, de alguma forma, inclusive nessa forma de captura, eles são feridos dessa maneira, eles liberam uma quantidade muito grande de uma espécie de muco. Eles liberam um muco que pode ser tóxico para outros peixes. Ou seja, eles têm uma forma de proteção, de liberação desse muco, que acaba podendo ser tóxico para outros peixes. Eu li um artigo que fala sobre isso, e ele relatava transporte do coletador até o distribuidor de cerca de 50 peixes em 5 litros de água. Então, todos eles feridos e produzindo esse muco pode gerar bastante peso durante o caminho, no meio do caminho. E esse mesmo muco protege o mandarim em contato com os corais, quando ele se repousa com os corais, e por isso que e também protege, é uma espécie de proteção contra a infecção de ectoparasita. Então é bem difícil que a gente veja um mandarim infectando com ictio ou de qualquer tipo de ectoparasita. Ledo, só como informação, eu acompanhei várias importações e um peixe que vem embalado e eles vinham em pequenas quantidades, 2, 3 em cada saco, com aproximadamente 3 litros, 4 litros por saco. E os animais chegavam com muito muco no saco. A embalagem ficava meio leitosa até, de tanto desse muco que eles produziam, só durante o transporte, né? Não tinha nenhum, só o estresse do transporte já causava isso nos animais. E você imagina, nós aqui no Brasil estamos no fim de uma longa cadeia aí de transporte, né? Sim. Mas esses peixes vinham dos Estados Unidos, né? Mas eles vinham, quer dizer, eles passavam um tempo numa quarentena nos Estados Unidos, isso quer dizer? Exato. Eles eram levados para os Estados Unidos e de lá é que a importação ocorria para o Brasil. Pelo menos nessa situação que eu acompanhei. Só abrindo parênteses, o caminho da importação desses peixes do Indo-Pacífico é região da coleta, lá no Sudeste Asiático, para a Europa para os Estados Unidos para cá, ou eles vão da região da coleta para os Estados Unidos direto? Coletador primário, numa ilhota, vende para um atravessador ali no meio, que leva até a capital, que embarca isso para os Estados Unidos e para a Europa. O que nós recebemos normalmente vem da Europa. Vem dos Estados Unidos via ou Miami ou Los Angeles. E aproveitando a interrupção aí no discurso do Ledo, a cor dos mandarins, ela também é um reflexo dessa toxicidade dele, né? Normalmente, animais cuja defesa é algum tipo de substância tóxica para o predador, ele usa esse recurso da cor brilhante para uma cor chamativa para marcar bem, né? Como nudibranquios, aquelas lãzinhas das florestas tropicais aí da América Central, né? Mandarim tá nesse caso também, né? Ele tá nesse mesmo estilo de defesa. Ele avisa o predador com a cor dele, que ele é uma comida indigesta. A cor do mandarim tem outra curiosidade. O azul do mandarim, ele é um azul que é diferente da maioria dos tons azuis dos outros peixes. Ele tem
uma substância cujo nome eu não vou absolutamente lembrar, que produz aquele tom azul que é único daquele peixe. Aquele tom azul é só dele. Então, também ele é aquele azul elétrico que ele tem, é bem particular. Enfim, nós temos aqui na mesa pelo menos pelo menos 4 pessoas aí que têm alguma experiência com peixe, e a gente pensou em usar esse bate-papo para que cada um conte um pouco da experiência que tem com o peixe, né? Nós temos experiências muito bem sucedidas e temos experiências muito bem fracassadas. Então acho que é interessante todo mundo conseguir falar aquilo que viveu com o mandarim. Começamos com o nosso convidado especial, Léo Cardoso. O Léo tem uma experiência com mais de um mandarim, e ele pode contar como ninguém a dificuldade aí que tem esse peixe, criar esse peixe no aquário, principalmente na sua alimentação. Né? Então, a minha experiência com mandarim, gente, é o seguinte. Antes de mais nada, eu não quero incentivar ninguém a ter mandarim. Falar, óbvio, né, se eu conseguir, muitos outros podem conseguir o que eu consegui, mas é um negócio que dá trabalho, ocupa tempo, e tem que ter um pouco de sorte também. Eu acho que eu tive sorte com as 2 experiências que eu tive. Tá? Eu já comecei tendo sorte com o mandarim na quarentena, né, porque eu tenho um esquema de profilaxia bem rígido, né, para colocar novos animais no meu aquário. E 100% deles, depois que eu tive um problema de um surto de doença, 100% deles tem que passar no cobre antes de entrar. E com o mandarim não foi diferente, tá? A gente conhece vários relatos aí de que mandarim não suporta tratamento com cobre. E eu cheguei a ler alguma coisa a respeito e li que o Spotted, que são os 2 mandarins que eu tenho, eles toleram um pouco mais. E de fato toleraram. Tá? Um deles passou 30 dias no cobre, no mínimo 0,3 de concentração, e o outro passou 21. E nenhum deles morreu. Né? Quando eu decidi ter um mandarim, a maioria das pessoas, acho que quando quer ter um mandarim, é pela beleza mesmo, né? Até pelo que ele falou, a cor é diferente, é um peixe diferente, é um peixe bonito. Né? Então a gente vê aí muita gente que monta aquário e fala, vou querer ter um mandarim, é aquário pequeno, não tem experiência, não sabe como funciona, compra o mandarim e ele, achando que ele vai sobreviver no aquário, pensa que vai conseguir manter ele só com a artêmia e no longo prazo acaba perdendo o peixe. Quando eu peguei o mandarim, o primeiro mandarim que eu peguei, a condição com uma pessoa que eu peguei foi a seguinte. Eu falei para ele assim, se eu não conseguir fazer esse mandarim comer nada que sustente o peixe, eu vou passar ele para frente. Antes disso, eu já tinha comprado, não é muito comum ver isso no Brasil, eu trouxe isso de fora, aqueles copepods em garrafa, né? É uma leva que chama Tisbe, que diz que é a mais bem aceita por mandarins. E de fato, meu display ficou repleto de copepod, né? Eu tenho um display de 360 litros. Então a minha condição foi essa, né? Eu estudei muito a respeito de como tentar fazer ele aceitar congelados e falei, bom, vamos fazer o teste, né? Peguei o mandarim, eu já peguei ele magro e aí começou a minha epopeia, né? A princípio, eu comecei a alimentar ele com artêmias enriquecidas com Selcon, que eu acho que é o mínimo que tem que fazer. Eu não concordo em só dar artêmia com alho, tá? Eu acho que Selcon já tem ômega 3, tem uma série de vitaminas que pelo menos vão ajudar o peixe a se manter por mais um tempo, um pouco mais saudável. Né? Uma vez eu li uma pessoa que falou assim, você manter mandarim só com artêmia é a mesma coisa que você ficar à base de pipoca. Você não vai morrer, mas, amigo, vai chegar uma hora que o seu organismo vai precisar de mais coisa e não vai ter. Então eu tentei uma série de artifícios, né? Eu queria primeiro fazer ele comer mises. Então eu lembro de ter lido um relato que o cara pegou uma redinha num cano, apontou uma bomba e deixava as mises lá, elas ficavam mexendo, e o mandarim entrava lá e comia porque elas estavam se mexendo. Funcionou, mas não de modo satisfatório. Ele pegava muito pouco, né? E aí já você começa a notar que ele não ganha peso, e se não ganha peso não está dando resultado. Eu gastei uma nota com isso, né? Eu tentei aquele Baby Brine Shrimp, que é aquela artêmia, acho que é ovo de artêmia, se não me engano, né? Náutico de artêmia. Náutico de artêmia, aquele pequenininho. Eu comprei mises, comprei aquela artêmia freeze dried, que eu queria ver se ele aceitaria, que era mais fácil de enriquecer com Selcon.
não funcionou. Eu tentei até uns mini crustáceos, que é comida de tartaruga, para vocês terem uma ideia. Tentei todo tipo de ração e não funcionava. Aí quando eu falei para ele, eu falei assim, ó, eu vou fazer uma última tentativa que é Bloodworm. Se não der, eu vou te devolver. Ele falou, beleza. Aí, a hora que eu joguei Bloodworm na criadeira que ele tava, ele já começou a comer que nem um maluco. Eu falei, bom, Bloodworm já é bem menos pobre do que Artemia, né? Então já tenho duas coisas que ele tá comendo. E como ele começou a ganhar peso com isso, e eu tinha muito Copepod no Rio, eu falei, bom, vou colocar lá para ver qual é que é. Porque a gente vê relatos aí que se você precisa de um aquário grande, com muita microvida, eu concordo com isso, para ele viver exclusivamente da microvida. Bom, mantive ele com a base de Bloodworms, não colocava Artemia, né, porque no meu display não entra nada vivo, e ele, de fato, fez uma limpa nos Copepods. Eu vi que eles começaram a diminuir muito. Né? Antigamente antes eu ia com uma lanterna na frente do riff e botava a lanterna na Nossa Senhora, parecia que estava chovendo. E eu vi que ele começou a dar cabo deles. Eu falei, pô, eu vou ter que melhorar isso, né? E aí quando eu fui fazer, eu acho que, se eu não me engano, foi quando eu fazer o primeiro tratamento de planárias, eu tirei ele, né? Porque é recomendado tirar, porque se ele comer uma planária com remédio, aí é um risco pequeno que escorre, né? Ele pode ter algum problema. Eu tirei ele e falei, pô, agora eu vou fazer ele comer ração. Coincidentemente, quando eu tirei, eu lembro de ter visto um anúncio, não lembro em qual fórum, que o cara falou assim, vem no mandarim comendo ração. Aí eu falei, pô, eu vou perguntar pra esse cara qual ração que ele tá comendo. Aí ele me respondeu, pô, ele tá comendo Biofish. Eu falei, legal. Fui lá e comprei um potinho de Biofish. Aí joguei, nada, né? Coloquei esse nem deu bola, né? Aí eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a misturar Biofish com Bloodworms. Pra pegar pelo menos o gosto, né? E joguei. Aí ele começou a pegar e cuspir. Nessa época, eu ainda pensei, pô, se ele tá pelo menos ingerindo, é porque ele tá vendo alguma coisa interessante no pellet, né? Aí eu comecei, depois de muito tempo, ele começou a aceitar, muito tempo não, uma semana tentando, ele começou a aceitar a ração. Pegava um ou outro, e eu fui mantendo. Aí acho que deu uma louca, né? Ele falou, pô, esse negócio é bom mesmo. Aí ele começou a aceitar só a ração mesmo. E hoje ele é gordo, tá? Eu chamo ele até de bugalu, porque ele é bem redondo, ele come muita ração, deve comer pelo menos uns 15 pellets por dia, tá? E eu acho que nesse esquema é viável eu manter ele num riff do tamanho do meu. Porque na falta, se eu não tiver um dia em casa, não conseguir dar a ração para ele pode se virar com os copépodes e conseguir ter uma alimentação que seja suficiente para ele se manter saudável. Para dar a ração, eu comprei um alimentador de fundo, né, com o Renato Vidal, que é muito bom, eu coloco no fundo. A única dificuldade é que tem peixe que entra junto lá e pega a ração dele, mas aí eu fiz uma trava lá que eles não entram mais, e ele pega com muita facilidade. Aí eu pensei, pô... Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer, Maurício. Por que você não coloca Artemia viva? Cara, porque assim, a Artemia, para colocar no... Cara, eu sou bitolado demais com algumas coisas e desencanado demais com outras. Depois que eu tive um surto de parasita no meu riff, que eu deixei ele 2 meses vazio, tratei todos os meus peixes com cobre, eu não ponho nada vivo sem ter um tratamento que eu considere decente para evitar parasitas. Né? Eu nunca vi, né, só ouvi, para mim é que nem caviar, alguém tem infecção de parasita por causa de Artemia no aquário. Mas eu já ouvi nego falando, você tem que dar banho de água doce para matar possíveis parasitas e etc e tal. Como a Artemia é um alimento muito pobre, eu nunca vi necessidade de colocar isso, a não ser agradar os peixes, entendeu? Então eu prefiro agradar os meus tanques com água, fazer um festejo com algum congelado, do que colocar Artemia viva no aquário. Mas isso é nóia minha, é neura minha. Tá, mas você pensou em eclodir Artemia e você mesmo criá-la? Então, eu pensei, mas é o que eu te falei, eu acho que é um alimento muito pobre para eu ter esse trabalho, já que o meu mandarim já tem uma dieta que eu acho que é o suficiente para ele, eu não vejo necessidade de fazer isso hoje. Tá, eu tenho mais uma pergunta, que não é minha, tá? Eu tô só passando a pergunta do pessoal. Tá, legal. Você faz a quarentena do mandarim, se você fosse introduzir um novo mandarim, você faria a quarentena, você faria essa quarentena separada por causa desse muco que ele produz e que poderia afetar outro peixe? Não, quando eu quarentenei o primeiro mandarim, eu quarentenei ele junto com um casal de Watchman que eu tenho. Então não fiz separado, deixei todos os 3 juntos e nunca tive problema com isso. Ok.
Então, voltando onde eu estava, aí eu pensei assim, pô, eu quero saber se esse método que eu estou fazendo funciona mesmo. Então eu falei, quer saber, eu vou pegar outro mandarim. Mas uma fêmea, né? Depois que eu cheguei à conclusão que o que eu tinha era macho, peguei uma fêmea. Então, só que a diferença desse mandarim é que eu peguei essa fêmea direto da importadora. Então ela estava praticamente fresquinha lá. Então, o que eu peguei? Peguei e fiz a minha profilaxia padrão, deixei ela uns dias à base de artêmia com Selcom mesmo, fiz a minha quarentena com cobre 21 dias. Durante a quarentena eu já fui tentando oferecer ração para ela, nada. E eu tentei todos os tipos de peles que eu tenho, eu tenho peles da Séria, da Sera, da Terra, da New Life, né, que é a Terra Mais A, essas da Biofish, e ela nunca deu bola. Comprei da Poitara também para ver e nada. Depois que acabou a quarentena, porque o cobre ele tira um pouco do apetite do peixe, né? Então eu esperei, vou esperar para dar um tratamento mais intensivo nisso. Aí eu tentei de tudo com essa fêmea de mandarim e ela não pegava nada, bicho, nada, nem bloodworm, nem mid, só pegava artêmia. E com muito custo. Aí eu comecei a reparar como é que é um mandarim que passa fome mesmo. O mandarim que passa fome, você consegue ver uma linha na lateral dele, que é como se ele tivesse meio chupado mesmo. E a parte do abdômen dele, ela fica contraída, entendeu? Eu até conversei com... Léo, ele fica parecendo visto de cima com um girino. Isso, mais ou menos, ele fica... A cauda dele não afinou tanto, mas ele por cima, né? Isso. É aquele negócio, né? A gente vê esses modelos aí, a moda da barriga negativa. É o mandarim da barriga negativa, bicho, ela fica pra dentro. Eu até conversei com o Zé Maio sobre possivelmente se é hexamita, algum parasita desse tipo. E, inclusive, o meu metonidazol chega amanhã, eu vou até tratar para desencargo de consciência, mas ela já está ganhando um pouco de peso, então eu vou fazer mais por desencargo mesmo. Então, como ela não pegava nada, eu comecei a notar, né, os sintomas dela emagrecer mesmo, porque ela chegou mais ou menos cheinha e começou a emagrecer muito, mesmo eu dando artêmia todo dia, artêmia com Selcom. E aí eu tentei congelar mises, tentei de novo, todos os alimentos que eu tentei com o primeiro e nada deu certo. Tentei esse método de fazer o alimento se mexer, você coloca uma bombinha numa redinha, ou coloquei ela numa criadeira, encher de comida, ela mexendo, ela nada, bicho, não pegava nada. Aí, belo dia, eu tava quase desistindo. Eu falei, eu tenho uns amigos no WhatsApp, eu falei, cara, quem que tem um riff bom aí pra pegar o mandarim, me avisa aí que essa semana aqui eu acho que eu vou me desfazer da que eu peguei, né? Aí, belo dia, eu tava dando comida pros meus corais, né, uma mistura de Zoflan com Ciclope Easy, Fitoplan. Aí eu tava com um copinho na mão com a mistura, eu falei, quer saber, eu vou jogar isso lá no aquário dos mandarins. Aí peguei, enchi a pipeta e pum, joguei lá. Aí eu percebi que a fêmea do mandarim, ela começou a atacar o chão, bigar o chão que nem uma maluca. Aí eu falei, alguma coisa aí ela tá curtindo. Tá? Antes disso, pessoal, depois que terminou a quarentena dela, eu coloquei ela no riff, né, pra ver se com os copepotes que tinham lá, ela engordava, ela ganhava peso, mas ela não ganhou peso. E pra ver também se ela se entendia com o macho, né. Se entendeu, ficou um tempo lá, aí como eu fui começar o tratamento com a planária, eu falei, vou tirar os dois e vou tentar fazer o ataque final aqui. Se não der certo, eu não quero ninguém competindo no microvida com o meu mandarim dele, porque mesmo ele já comendo ração, então se ela não comer ração, ela vai embora. Aí eu fiz esse teste com os alimentos que eu dava para meus corais. E como ela começou a comer alguma coisa, eu falei assim, alguma coisa ela tá pegando. Então eu joguei Ciclope Easy, nada. A hora que eu joguei o pozinho do Zoflan, ela começou a comer o Zoflan. Então o que eu falei? Eu posso usar esse Zoflan aí para tentar empurrar mais alguma coisa. Aí comecei a misturar Zoflan com Mises e com Bloodworms. E ela nem tinha, ela bicava uma coisa ou outra, só do Zoflan mesmo e nada pro Mises e Bloodworms. Aí eu comprei uma ração da Biofish, que é o menor pellet que tem, que é um bem pequenininho. Comecei a misturar com ela. Aí ela pegava um e cuspia, aí pegava só o Zoflan e deixava a ração no fundo. Eu comecei a insistir. Aí depois de uma semana ela começa a pegar agora os pellets de ração. Tá? Começou a ganhar peso, ela pega por acidente mesmo, mas está pegando. Então eu tô diminuindo cada vez mais a quantidade de Zoflan e aumentando a quantidade de ração, sujando muito a água, aí ficar recolhendo ração no chão toda hora que sobra, no chão, né, no fundo do aquário. E inclusive acho que eu mandei um vídeo pro pessoal que está aqui para eles darem uma olhada. Ela de fato está comendo alguns pellets de ração e está ganhando peso com isso. Então eu pretendo insistir nessa ideia, por pelo menos mais umas 2, 3 semanas, para ver se eu consigo chegar num momento que ela vai comer só ração em pellets mesmo.
E aí sim eu vou poder falar, pô, tive sucesso com essa mandarinha também, e tá comendo só ração também, tá vivendo na base de ração também. Então, a minha experiência é essa. Então, eu acho assim, se alguém, um dia passar pela cabeça de alguém e falar, eu vou pegar o mandarim e vou fazer ele comer ração. Eu acho que você tem que ter em mente alguns fatores, tá? Primeiro, você vai ter que ter muito tempo disponível, porque para saber o que está funcionando, você tem que ficar muito tempo observando. Vai ter que ter muita paciência e vai ter que ter muita boa vontade em comprar tudo que você pode testar. Porque, de fato, eles não só têm comportamentos diferentes, tá? Não é porque um aceita um tipo de ração que o outro vai aceitar também. E você tem que ter paciência também, né? Porque é um negócio que pode não dar certo, você pode perder muito tempo. E sempre um plano B é bom, né? Se não der certo, você vê que você não vai conseguir manter, é melhor passar ali pra frente. Mas, mesmo assim, eu ainda indico que se a pessoa quiser arriscar alguma coisa assim, você tem que ter um plano B, que é um ritmo com bastante microvida, para ele se virar bem ali, se acontecer algum problema, você precisar viajar, não poder ficar acompanhando isso, porque é insustentável, na minha opinião, você ficar falando, vou manter um mandarim só com artêmia enriquecida, você não vai ficar ali a vida inteira, bicho, colocando artêmia para o mandarim todo santo dia, entendeu? Você não vai também, se for viajar, você não vai ficar olhando ele se ele está indo no alimentador comer ração, como é que vai ser, se ele vai estar se alimentando direito. Então, eu acho assim, mesmo que o mandarim coma ração, é importante você ter uma saída para quando você não puder estar lá para fazer isso por ele. E a minha experiência é essa, né? Eu fui feliz com dois mandarins, com cobre e com alimentação com ração, mas eu não tenho dúvida que eu tive sorte também. E isso eu acho que tem um bom peso, né? Quando você acaba se propondo a fazer uma coisa que é muito pouco comum de se ver. Léo, me diz uma coisa, naquele vídeo que você mostrou a fêmea comendo, esse último comendo pernas, né? Uhum. Era das fotos. Eu vi que você tapa o aquário, né? Você bota um papel pardo, como é que é isso? Isso. É porque assim, eu percebo que eles se assustam quando as pessoas passam em frente ao aquário, a minha quarentena, né? E como eu deixei, por causa do calor, deixei ela na minha sala para ter o ar-condicionado, ela acabou não ficando muito alto, né? E os meus cachorros, eles ficam em pé, botam a cara lá no aquário para ver o que tem dentro, e isso estressa os peixes. Todas as quarentenas que eu tenho, eu faço isso, né? Eu envolvo o aquário num papel opaco, para que nenhum movimento de fora perturbe os peixes, né? Eu vi tanto que o vídeo que eu mandei, eu filmei por uma fresta do papel, né? Que é justamente para ela não perceber o movimento e acabar não saindo de perto da comida. Eu estava falando antes da gente começar a transmissão ali, do tempo que você usa para alimentar, que você usou e usa para alimentar os mandarins. Fala um pouco sobre isso. Qual a disponibilidade que você tem que ter para alimentar o mandarim? Cara, eu vou te falar que para esse último caso, olha, cara, pelo menos 2h30 por dia, tá? Porque eu fico muito tempo de manhã, aí eu vou para casa almoçar, fico muito tempo olhando também, e à noite eu faço o mesmo processo. É um jogo de paciência, né? Porque dificilmente você vai acertar de cara. O primeiro levou menos tempo, porque como ele já estava quarentenado, eu falei, posso colocar ele no aquário, que vai ter alimentação para ele lá enquanto eu penso em algum outro plano. Então eu acabei tendo um pouco de sorte de ter encontrado um cara que me fez uma sugestão que acabou funcionando. Esse aí eu já sabia que ia levar mais tempo. Então, e com esse mandarim eu estou com ele, deve estar com ele uns 45, 50 dias já. E só agora eu tive um progresso, assim, perto do que eu tinha antes, que ele não comia absolutamente nada, nem mis, eu acho que foi um grande progresso. Mas teve muita tentativa e erro mesmo. Muita mesmo. Me diz uma coisa, você já observou alguma interação na formação do casal? Eles já estão agindo como casal? Já. A hora que eu chego, às vezes eu levanto o papel para olhar, o mandarim macho, ele meio que passa na frente da fêmea e levanta as barbatanas, né? É legal também. E às vezes ele fica, parece que rodeando ela, assim. E eu nunca vi nenhum tipo de briga deles, né? E do que eu tenho lido sobre os dois mandarins machos, eles vão se espancar, bicho, até um cair duro. Então, eu posso afirmar, eu tenho quase certeza, né? Com certeza, pô, que realmente é um casal mesmo. E eles dormem perto um do outro, eles ficam, quando um entra no alimentador, o outro também entra. Então, eles agem como um casal, né? Se fossem dois machos, um teria matado o outro. Isso aí é tranquilo, não iria durar muito tempo. Então, se eu não me engano, eu acho que eu até mandei um vídeo
um vídeo que a gente compartilhou lá sobre, quando eu coloquei ele no aquário, né, que ele já foi perto, quando eu coloquei a fêmea no aquário, que ele já foi perto da fêmea, já deu aquela exibida dele lá. Então eu acho que ali, se fosse 2 machos mesmo, eu acho que ele já tinha quebrado o pau. O meu primeiro mandarim, eu tentei montar um casal, isso, anos atrás, eu tinha um macho e eu comprei um outro que eu acreditava fosse fêmea, porque ele não tinha um espinho dorsal. Né? Mas isso é um perigo, porque alguns machos pegam esse espinho no transporte ou em briga mesmo, né? Sim, e o macho juvenil também não tem, né? Ele é lisinho. Esse foi o meu medo. Eu lembro de ter visto uma pontinha, entrei em pânico ali, mas acho que foi só impressão só. Eu coloquei 2 machos juntos e eles se atacaram. Eu até pensei, nossa, será? Né? Estavam brigando mesmo, né? Entendi. Poderiam ser novas. Quando eu consegui separar um deles, estava além do ponto de conseguir salvar. Perdi, assim, na minha cara, eu perdi o macho. Aí mais tarde eu consegui a fêmea, e a fêmea daí, instantaneamente eles se juntaram, a hora que pôs a fêmea, o macho foi atrás dela e daí pra frente não se separaram mais. E você já chegou a ver quando a luz está apagando, eles subindo junto para a desova, fazendo a corte? Não, isso aí ainda não. Isso acho que ainda vai levar um tempo ainda, né? Como é o esquema de luzes no seu aquário, a iluminação? Eu tenho duas Hydra 52, né? E ela tem o crepúsculo e o... Esse aquário de lição tem coral, tem ambiente... Sim. E você tem a Hydra 52 e está fazendo o pôr do sol. Sim, o nascer e pôr do sol, Porque essa é a condição, né? Quando eles percebem, eles se acostumam com o ritmo da luz, que vai começar a diminuir, aí é que eles começam a sair a subir no Recife para o acasalamento, né? Eu vou tentar observar, porque geralmente quando as luzes vão se apagando, eu não estou em casa. Geralmente quando eu chego em casa, o aquário já está apagado já. Desloca o horário para quando você chega. Eu vou fazer isso para observar, então. Vai deslocando, ao longo de uma semana, vai deslocando 1 hora por dia até que você chega no horário que você quer. Agora que você possa ver isso daí. Inclusive a luz externa, escurecendo, colabora, né? Mas eu tenho notado que eles não costumam dormir juntos. Eu acho que é só eles dormirem perto um do outro, mas no começo umas 2 ou 3 vezes. Não sei se é normal. Na natureza eles não formam casais. Na natureza, machos e fêmeas passam, comem separado e eles só se juntam na hora do acasalamento. Aí as fêmeas ficam olhando os machos se exibirem e aí elas se acasalam com o macho que estiver mais perto. Não é natural formar casal como papagaios ou como alguns outros peixes, tipo bangai forma casal, né? Então, eu já reparei um seguindo o outro várias vezes. Não de ficar o dia inteiro junto, mas de seguir mesmo. Entra porque é a única fêmea disponível para aquele macho, né? Então, são os 2 únicos elementos ali. Entendi. Na natureza... Ledo, você já, nos seus mergulhos aí, você já viu, fez um mandarim dive? Não fiz ainda. Não fez ainda. Mas até assim, dando uma revisada assim, do sistema de reprodução, que aí o Valmir pode contar até a experiência dele com isso. O mandarim tem a reprodução dele, ele tem uma das desovas pelágicas mais menores conhecidas, né? Os ovos dele têm menos que 1 milímetro, de 0,7 e 0,8 milímetros. Então, eles têm uma flutuabilidade mais ou menos positiva, eles acabam se agrupando os ovos na natureza entre eles, e ele tem um ciclo desde a desova até a eclosão da larva, também muito rápido. Depois da desova, a eclosão acontece 16 horas depois da desova. E depois de 1 dia e meio, as larvas já têm nado livre, que reciclam o plâncton, se alimentando de plâncton. E elas ficam na natureza se alimentando de plâncton 6 a 7 dias, e aí depois elas já no 8º dia, mesmo diminutas, elas já descem até o Recife. O Valmir, ele teve uma experiência com o mandarim que conseguiu alimentar, né, Valmir, e conseguiu reproduzir também. Reproduzir não, mas pelo menos desovar. Não,
Eu não tive uma experiência tão extensa como o Léo descreveu aí na alimentação. Eu não sou assim tão delicado a fazer tantas experiências aí. O que eu fiz foi fornecer artêmias vivas para eles, desde o início. Eu fiz na época que não tinha nenhum alimentador para comprar, e hoje o Renato Vidal está fazendo um, né? Mas eu fiz um na marca, peguei um pote de vidro assim, o vidro ele era oitavado e tinha face plana, um vidro pote tipo de geleia assim. E ele furei na lateral dele com uma broca de 20 milímetros de vidro e coloquei um tubo, daqueles tubos de filtro biológico de fundo, indo até a superfície. Isso aí ficava plantado lá no fundo do aquário e eu jogava a artêmia viva lá por cima e elas iam descendo naturalmente. E o mandarim percebeu isso aí. Eu botei no lugar onde era mais ou menos onde eles costumavam passar, né? E aí eles comiam a artêmia viva, é muito fácil. A primeira coisa que ele come em aquário normalmente é a artêmia viva, né? Aí eu enriqueci às vezes a artêmia, comecei a misturar a artêmia congelada junto com essa viva, e ele pegava indistintamente daí congelada e viva, né? Eu até, para evitar, eu comprava artêmia viva, mas depois de um certo tempo comecei a fazer assim: comprava artêmia viva, chegava em casa, lavava todas elas numa redinha, lavava bem e congelava em forminhas. Então a minha artêmia congelada era a artêmia viva que eu comprava e congelava na mesma hora, né? E aí fornecia artêmia congelada para eles. Eles acostumaram a comer artêmia viva e começaram a ter artêmia congelada, mas do mesmo formato, do mesmo jeito, né? Só que estava morta e misturado com as vivas, ele comia do mesmo jeito. Aí eu passei a tentar misturar alimentação congelada junto. Aí eu não tive tanto sucesso, não fui tão delicado assim, não tenho nenhuma história muito boa para contar. Eu prossegui alimentando com artêmia enriquecida, viva, congelada e tal. Mas, como eu tinha esse esquema de iluminação no aquário e consegui montar um casal, eu observei um dia o acasalamento deles. Eu tinha pego a máquina fotográfica para fotografar o mandarim, ele estava vendo o reflexo dele no vidro, quando a sala já tinha escurecido também, né, porque o meu fotoperíodo não é muito deslocado do natural. Então, no aquário, 8h30, apaga as luzes já. E a sala estava escura, e ele estava vendo o reflexo dele no vidro, e se exibindo o reflexo, brigando com o reflexo dele, né? Eu peguei a máquina para fotografar e percebi que eles estavam em corte já, né? O macho se exibindo para a fêmea. E aí eu filmei, e aí eu cheguei, infelizmente a câmera já tinha, o cartão de memória da câmera encheu rápido, eu não consegui filmar a desova. Mas daí, dia seguinte, eu vi, praticamente quase todo fim de tarde, eu presenciava ali a dança da desova deles. Então eles sobem juntos, encostam barriguinhas assim, né? O macho prende a fêmea e vão até a superfície. E quando chegam próximo à superfície, eles disparam os dois, um para cada lado, e soltam uma nuvenzinha, né? Eles soltam a nuvenzinha dos gametos ali e se escondem. Isso aí encerrou a festa para aquele casal, para aquele momento, né? Então, como eu só tinha um casal em casa, eu via uma vez por noite isso daí. Esse meu casal, um dia, quando eu estava fazendo aquele tratamento, eu desmontei o aquário por causa dos mojanos, então eu mandei esse casal de mandarins para o aquário de um colega aqui em Campinas. Ele tinha um aquário grande, maduro, cheio de corais, maior que o meu, em litragem. E lá rapidamente, eles começaram a desovar todo dia, e um dia ele conseguiu coletar com um copinho as ovas na superfície, e no dia seguinte tinha larvinha na água lá. Ele me ligou desesperado, falou: Romir, coletei, tenho larva aqui, e agora, o que eu faço? Eu falei: no passado eu tive criação de palhaço, então eu tinha algas, rotíferos e eclosão de náuplio de artêmia e tudo mais, mas nessa época já estava tudo desativado. Então eu liguei para tem um colega de Araras, que fica 1 hora aqui de Campinas, mais ou menos, o Zusa. Ele não sei se é biólogo marinho, ele cria peixes palhaços e alguns outros peixes. Liguei para ele se ele tinha
condição de alimentar essas larvas, ele falou, traz aqui. Aí saímos aqui de noite, fomos até Araras, achamos a casa dele lá, deixamos com ele, mas infelizmente não foi para frente. Uns dias depois ele avisou, olha, as larvas não eram muitas e já morreram. Mas mal se conseguia ver as larvas no potinho de vidro. Um pote de vidro assim desse tamanho, e tinha umas sujeirinhas lá que se mexiam, eram as larvas. Muito pequenas. Você enriquecia a artêmia que você oferecia com alguma coisa? Ah, tinha aqueles coisa de garlic, você punha óleo de peixe, ômega 3, dava fermento de pão, espirulina. Eu misturava muito, cada dia eu punha alguma coisa diferente, né? Eu não tinha celco, nunca experimentei celco. Aqui em Campinas é mais difícil conseguir algumas coisas, né? E como eu não vou muito a São Paulo buscar alimento, eu ficava limitado ao que eu conseguia por aqui. Eu ia em farmácia de manipulação comprar espirulina em cápsula e abria a cápsula e punha na água. Né? Mas fermento de pão dissolvido também ajuda. Viu, Romero? Eu posso só citar uma coincidência também? Esse negócio dele ficar batendo no reflexo, o meu faz muito também. Quando a sala está escura e a minha quarentena, que é onde eles estão agora, está acesa, o macho fica batendo no reflexo dele também. Você acha que tem algum perigo com isso? Porque você vai dar umas porradas no vidro, pô. Ele fica só olhando ali, mas não tem como ele se machucar no vidro, né? Não vejo problema nisso. O meu não atacava o vidro, ele só ficava se exibindo, né? Não, o meu ele fica batendo mesmo. Mas só o macho só, a fêmea não tá nem aí, não. Deixa eu só falar uma coisa que coincidiu aí com o que você falou de colocar as artêmias vivas com as mortas, com as congeladas, né? Um método que eu tentei e que eu acho que é importante também, que o pessoal usa muito, por exemplo, você dá o alimento para ele numa pipeta, a artêmia viva, até ele associar que é a pipeta, da pipeta que sai o alimento. Aí você começa a colocar misto, colocar congelado junto, que vai pegar. Comigo não funcionou. Mas o que foi muito importante para eu ter isso com esse segundo mandarim, foi ter pegado o alimentador que eu uso no meu aquário maior e colocar ele dentro da quarentena que eles estão, do aquário que eles estão agora, e sempre colocar a comida lá. Porque o macho sempre associou o alimentador com comida. Então, quando ele alimentava os peixes, ele meio que já ia lá para perto do alimentador e colocava ração para ele. E agora, quando eu mergulho a pipeta que eu jogo o alimento dentro do alimentador, eles já vão direto para dentro do alimentador. Então, eu acho que isso é bacana de ser observado também. No meu caso, o meu aquário não tinha nenhum outro peixe para competir pela microvida. Não tinha nenhum six line, nada... Nem outro peixe que fosse concorrente deles. Então, eu imagino que eles conseguiam muita alimentação ao longo do dia da microvida do aquário. Eu percebia, o tempo todo ele estava nas rochas, dando umas bicadinhas aqui, outra ali, né? Aquela coisa típica. Aí, nas horas da alimentação, eles acostumavam esperar dentro do vidro. Uhum. Eu percebia que eles estavam já ali por perto esperando. Então, o que eles associaram é que por dentro daquele tubo descia comida. Né? Os meus também. E o detalhe é que eu tive que fazer eu peguei um pedaço daquele de egg crate, aquela galinha plástica, cortei uma cruzinha e pus dentro da boca do tubo que ficava lá embaixo, para a fêmea não entrar, porque a fêmea conseguiu uma vez entrar e subir pelo tubo. Né? Nossa. Atrás das antenas. E ficou presa lá, eu tive que desmontar o tubo para liberar, né? E um dia eu perdi uma fêmea de ântia, que eu tinha um casal de ântias. E a fêmea da ântia entrou e subiu lá e morreu travada lá dentro. Quando eu vi ela estava morta. Aí depois eu cozinhar lá embaixo. Entendi. Mas eu ia relatar da experiência de ver o mandarim se reproduzir em mergulho. Isso é muito interessante. Os mergulhos, eles têm horário marcado para acontecer, né? Sim, é hora certa. Em sites de mergulho no Indo-Pacífico, você normalmente, seja em live a bordo, seja em resorts em terra, você tem aquele esquema normal de mergulhar, por exemplo, 1 ou 2 mergulhos de manhã, 1 ou 2 mergulhos à tarde e às vezes um night dive, um mergulho noturno. Então você faz 2 a 4 mergulhos de dia e um mergulho à noite. Em alguns locais, onde tem o mandarim, eles substituem um dos mergulhos da tarde ou da noite
se você vai fazer o mergulho de mandarim naquele dia, então você não dá tempo de fazer o mergulho da noite, e se tiver um segundo da tarde, você pula esse aí para poder pegar o horário do mandarim, que é o horário do que as luzes, que o sol se põe. Então você vai, e como você está em geral próximo do Equador, né? A diferença de dia e noite, da duração do dia entre inverno e verão é mínima. O sol se põe em torno de 6 e pouco, né? Tá escurecendo ali na região. Então a gente sai, depende do tempo de viagem, mas normalmente é próximo, porque o mandarim você não encontra mandarim em paredão de Recife, que você tem que mergulhar 20 metros, nada. O mandarim está, às vezes, ali no porto mesmo, né, na frente do resort. Então você vai com o tempo para chegar lá, ainda com luz do dia, mas já bem menos, não tem sol brilhando, não tem nada. Ainda tem iluminação natural, mas já está se apagando. Aí a gente se posiciona. Normalmente o lugar onde ocorre o mandarim não é um lugar bonito. Ao contrário de ântias e outros peixes que você vê em recifes cheios de corais coloridos, gorgônias e tal, corais moles. Onde tem o mandarim, normalmente é um monte de lixo de coral, é coral morto, galho de coral. O Ledo comentou os tipos de corais que costumam abrigar os mandarins, né? Mas o que é típico é que tem bastante proteção para eles. Eles embrenham no meio daquela coisa toda lá e a hora que você desce, você não vê mandarim nenhum, zero. O que se vê por ali são cardinais, outros peixes, né, de hábitos mais noturnos que estão por ali, ou os diurnos que estão ainda indo se esconder e tal. Mas o guia normalmente te posiciona o grupo ao redor de um monte de cacos de coral assim, fala, vocês vão ficar aqui, as lanternas protegidas com celofane vermelho, um papel vermelho para não ofuscar o peixe. Prepara a máquina, mas você não tem como iluminar para bater a foto, você tem que focalizar, já deixar um foco pré-ajustado, o flash preparado, e com a lanterna vermelha você vai conseguir enxergar o mandarim. Mas no horário, quando você se posiciona, e normalmente isso aí está a 5 metros de profundidade, não é raso, né? Você se posiciona ali, acha um lugar confortável para ficar, segurando, e fica ali olhando. Espera 10, 15, 20 minutos. Como está no raso, você não gasta muito ar, então o cilindro vai durar mais de 1 hora, né? E você fica ali olhando. E conforme vai escurecendo, de repente você vê uma sombrinha lá embaixo assim, aparece uma sombrinha e sobe de novo. É o primeiro mandarim que começou a aparecer, a passar por ali. Eles começam a aparecer. E aí, no espaço de 10 minutos, tá cheio de mandarim ciscando por ali. Aí, conforme a luz vai caindo, aí eles começam a subir mais. Eles vão subindo e eles se sentem mais seguros com a pouca luz. E eles se distanciam mais do coral. E os machos começam a se exibir para as fêmeas. Eles começam a aparecer, a levantar o espinho, abrir a nadadeira dorsal e tal. Aí as fêmeas ficam por ali e daí a pouco você começa a ver o parzinho subindo. E quando isso acontece, não é 1 ou 2, são 10, 15. Você começa a ver um aqui, outro ali, outro acolá. É uma festa, né? Mas cada casal solta os seus ovos, aquela fêmea normalmente o macho também já vão pro esconderijo e aí desaparecem. No aquário a gente só tem um casal, então vai ver isso uma única vez por noite, né? É isso que você também viu, Maurício? Não, a minha experiência é um pouco de sorte também. Porque eu tinha um aquário por volta de 380 litros e eu tinha um mandarim lá. Isso foi a coisa de 10 anos atrás, eu tinha pouca informação sobre o mandarim, eu nem sabia diferenciar um macho da fêmea. E esse peixe ficou comigo uns 2 anos. A alimentação era só artêmia, que eu oferecia para todos e ele também pegava. Mas ele entrou no aquário o aquário já deveria ter uns 5 anos, ou mais. Então tinha muita microvida para ele. E ele não tinha concorrência.
E não tinha concorrência, não tinha nada, nenhum outro peixe para comer com ele. E aí, depois de um tempo, eu movi esse peixe para um outro aquário maior, tinha 480 litros, e lá já havia um outro mandarim. E aí a sorte me fez ter um casal. E numa ocasião eu estava apagando as luzes do lugar, o aquário já estava se apagando, tinha pouca iluminação, e foi a primeira vez que eu vi aquela manchinha branca aparecer. E eu parei e fiquei olhando ali, para você ver quanto tempo faz, era uma daquelas câmeras, eu tinha uma daquelas câmeras Sony com disquete. Mavic. Para filmar era uma desgraça. Mavic, não era? Mavic? Mavic, essa mesmo. E foi com uma dessa que eu filmei o casal desovando. Mas eles fizeram esse balé várias vezes naquela noite. Eles nadavam juntos, de repente subiam, desovavam, desciam, nadavam juntos, subiam. Isso foram várias vezes, 4, 5 vezes. E aí nos dias seguintes, eu fiquei naquele horário observando e eu vi durante, sei lá, uma semana isso acontecer. Então, mais de uma vez, eles subiram, mas eles desovavam em todas as subidas ou não? Em todas as subidas. Porque o que eu notei aqui é que o ensaio era, assim, 20 vezes. Eles subiam e desciam, tanto é que a primeira vez que eu filmei isso daí, esgotou o cartão de memória. Quando finalmente eles desovaram, eu não estava mais filmando. E depois que eles soltavam as ovas, eles sumiam e não se via mais os mandarim aí. Não, para mim, a primeira vez, o que me chamou a atenção a primeira vez foi justamente ver aquela nuvem branca. Sim. Né, aquela coisinha que depois ia espalhando. E aí eu parei e fiquei, sei lá, uma meia hora pelo menos ali observando, e isso aconteceu várias vezes. Eles sumiram de um tempo, dali 2, 3, 5 minutos voltavam, desovavam, faziam o mesmo ritual, subia, desovava, desciam, se afastavam. Quanto tempo era esse período de entardecer para você? Uns 25 minutos. É? Uma meia hora, 25 minutos. A primeira vez que aconteceu comigo, eu tinha HQIs e T5 no meu aquário. Eram 3 HQIs e um conjunto de T5. E eu tinha 4 timers, para ir desligando as HQIs, e por último ficavam uns tubos, era T8 ainda, não era T5, era T8, actínicas, ainda por mais uma meia hora por aí. E era nesse finzinho que eles desovavam. Então, eu não sei se o período estava muito curto para mim, e eles tivessem um período mais longo de entardecer, eles subiriam uma segunda vez. Mas eu nunca vi mais de uma vez por noite isso acontecer. Eu vi várias vezes. Eu já vi isso acontecer aqui em casa, com anta, com six line e com mandarim, essa desova pelágica. Eu tive casal de anta, tive casal de six line, e eu filmei todos eles, né? E sempre assim, por exemplo, o six line, eles passeavam o aquário inteiro e o nado deles era em diagonal, subindo, descendo, para lá, para cá, tá. De repente, uma hora, chuta para cima os dois, solta as ovas, e aí acabou. Aquele dia encerrou o expediente. Era sempre uma desova por noite. Eu via os dois nadando lado a lado, como o Léo falou, do macho acompanhando a fêmea, onde ela ia, ele ia atrás, e às vezes nadavam lado a lado mesmo, e às vezes parecia que ele estava empurrando ela. Ele nadava batendo. Mas aí, quando eles começam o movimento vertical, é que sai a desova. E bem próximo da superfície. Foi isso que até que um dia, no entusiasmo, o macho pulou fora e caiu lá atrás, eu não vi. E eu perdi esse casal por causa da perda do macho. Foi um pecado. Ele caiu no overflow, mas em cima do perdão, e ficou lá. Morreu lá. É o problema do êxito. Aliás, o aquário do Valmir é conhecido por ser praticamente uma colônia de reprodução. É um motel, na verdade. É isso que eu ia falar, um motel de peixe, pô. Mas vamos falar mais do mandarim e da questão da coleta versus reprodução versus
dificuldade de manter o mandarim só para deixar claro, né, que existem vários relatos de pessoas que conseguiram coletar as larvas e executar a larvicultura e a primeira eclosão e manter as larvas criando até a idade, um tamanho, assim, digamos, juvenil, né? Sim. Então, isso já ocorre, inclusive, no Brasil, né? Aquele biólogo marinho lá, o Matthew Wittenrich, que tem um livro sobre reprodução de peixes ornamentais marinhos, eu me encontrei com ele uma vez numa máquina, mostrei para ele o vídeo do meu mandarim desovando, eu tenho até hoje esse vídeo aqui no meu celular. E eu conversei com ele no intervalo, ele fez uma palestra, ele contou sobre os mandarins dele, e acho que teve um artigo dele em uma revista online de aquarismo, e ele contou detalhadamente toda a experiência dele. E o problema é o alimento para a larva, que tem que ser menor do que esse rotífero menor que a gente costuma dar para palhaço, né? Então, ele usava um alimento que ele descobriu que é interessante para a coisa, é náuplio de copépode. É um tipo de copépode. Caramba! Cujo náuplio ele usa para... O copépode é alimento do mandarim adulto. O náuplio do copépode, ele usa de alimento para as larvas do mandarim. Aqui no Brasil a gente tem dificuldade de conseguir copépodes, né? Assim, nos Estados Unidos é mais fácil conseguir, até eles têm alguns para vender inóculos de copépodes. Eu cheguei a comprar isso, mas não consegui fazer funcionar, não. Teve uma época, acho que uns 3, 4 anos atrás, que chegou no Brasil algumas garrafas, né? Mas eu olhei aquilo e não levava muita fé, não. Essa garrafa eu já comprei, mas eu trouxe de fora. Cara, funciona. Funciona de verdade. Funciona. Eu vou contar a minha história com o mandarim, que acho que é importante, porque não tem absolutamente nada a ver com o que foi dito até agora. Eu acho que eu tenho a história mais comum que se vê de mandarins por aí, em aquários marinhos, e, enfim, é uma história que eu não tenho nenhum tipo de orgulho dela. Eu há uns 2, não sei se chega a 2 anos atrás, o meu aquário já tinha uns 3 anos de idade, e eu notei que ele estava absolutamente forrado de copépodes, de anfípodes. Até cheguei a filmar, eu consegui filmar copépodes reproduzindo. Eles estavam em todos os lugares, até mesmo no vidro, tinha que passar por vezes o limpador de vidro para tirar os copépodes que estavam aquele conjunto de pontinhos brancos, enfim, chamando a atenção. E aquilo persistiu durante um tempo que me deu coragem de comprar o mandarim. O mandarim, para mim, tem um gosto pessoal que o mandarim, para mim, é o peixe mais bonito que tem. E eu sempre tive vontade de ter. Só que eu, naquela época, e tampouco agora, eu tinha o menor tempo disponível para alimentar ativamente o mandarim. Eu absolutamente não tinha nenhum tipo de disponibilidade de alimentar ele sempre de fora a fora. E eu fiz a burrada de comprar um mandarim mesmo assim. Comprei uma fêmea de mandarim e coloquei no aquário. E ela, vou dizer assim, que durante um mês e alguma coisa, ela ficou por conta própria, né, enfim, e ganhou bastante peso. Ficou redonda, realmente. Só que eu comecei a perceber que os copépodes que antes eram abundantes, absolutamente estavam começando a desaparecer. E o mandarim, ele tem na natureza um padrão de predação de copépodes bem significativo. Ele realmente come muito. Até porque uma coisa é, por exemplo, o mandarim comer um pellet, que nem o Léo que dá, outra coisa é comer um copépode. A quantidade de massa que significa é bem diferente. E eu comecei a notar que a mandarim que tinha engordado começou a emagrecer. Começou a emagrecer bastante, era um peixe bastante tímido, então eu via ele lá de vez em quando. E eu, quando comecei a começar preocupado com isso, eu fui atrás de artêmias. Quando eu estava preparando todo o processo lá para fazer um alimentador de fundo para o mandarim, eu simplesmente parei de vê-lo e nunca mais vi.
Tá? Ou seja, o mandarim provavelmente se perdeu. Ele deve ter ficado 4 meses ou 5 meses no máximo comigo. Então, eu creio que esse seja o que acontece com a grande maioria dos aquaristas. Né? Deve ser o roteiro típico de um mandarim em um aquário na média aí, né? Exatamente. Então, é um relato de nada de sucesso, mas acho que é um relato importante de dar, assim, porque é uma coisa que eu me arrependo amargamente de ter feito. Eu acho que o relato de todos vocês aí é de pessoas que tinham tempo e disponibilidade e recursos para não ter um peixe como esse. Acho que essa é a principal. E aí eu vou fazer uma perguntinha bem implicante aí para todo mundo. A grande do que a gente vê nos fóruns, né, enfim, é as pessoas querendo ter o mandarim e achando que vão conseguir alimentar o mandarim com a instalação de um refúgio. Que o refúgio, então, promoveria ali a reprodução desses microcrustáceos, e isso proveria a alimentação do mandarim. O que vocês acham? É possível criar um mandarim em refúgio? Eu, com relação a isso, em certa feita, li um comentário, não estou bem lembrado se foi do Leon Paleta. Ele dizia o seguinte: para você ter sustentabilidade de um mandarim, você precisaria um refúgio de 900 litros para um display de 7,5 litros. Então, mais ou menos essa proporção que ele deu, né, em termos de possibilidade de sustentar peixes em geral com a produção desse refúgio. Quer dizer, o costume que se ouve mais falar por aí é que você teria condição de manter um mandarim, tem alguns relatos de que sim, num display de 200, 250 litros, que tivesse aí uma flora abundante. Já houve tempo em que o pessoal colocava tubos de PVC cheios de rocha fragmentada para facilitar, dentro desses tubos de PVC cheios de rocha fragmentada, uma espécie de refúgio dentro do próprio display, para que ali os copépodes pudessem se reproduzir, enfim, incrementar um pouco essa população. Mas o que se nota ao longo do tempo é que essas populações, independentemente da predação, talvez por alguma questão que ainda não foi bem observada, elas diminuem. Então é comum durante as fases aí do amadurecimento do aquário, de vez em quando, ter um surto de reprodução de copépodes, de anfípodes, e depois eles mesmos desaparecem, independentemente de uma predação mais ativa ou menos ativa. E o mandarim é o que o Ledo estava dizendo há um pouco tempo atrás. Ele é um animal muito especializado e muito ativo na predação do seu alimento. E isso faz com que, talvez, para efeito de manutenção de um mandarim apenas com refúgio, esse refúgio tivesse que ser muito maior do que os refúgios que habitualmente nós estamos acostumados a ver por aí. Essa é a informação mais ou menos que eu tenho, da teoria, né? Não da prática, evidentemente. Maio, a respeito desse assunto de você ver a população subir, aumentar, diminuir, eu acho que isso também está muito relacionado com nutrição do copépode. Enquanto ele tem alimento abundante, a colônia expande. E na hora que como a gente não introduz alimento para o copépode, na hora que essa nutrição começa a diminuir, a colônia também diminui. Pelo menos eu acho que isso é o que faz mais sentido. Isso, e a perseguição, né, dos nutrientes zero, que a maioria dos aquaristas persegue, né? Nós queremos preparar um ambiente adequado a corais duros, a SPS. E o ambiente dos corais duros, os SPS,
é um ambiente de muito poucos nutrientes na coluna d'água. Nutrientes inorgânicos, estou me referindo. E isso acaba desequilibrando também a flora e a fauna, a microfauna dessa coluna d'água. E nós não temos condição de manter num aquário plâncton, né? Então o plâncton não se forma no aquário porque nós temos filtro, temos skimmer, temos uma série de equipamentos que trabalham contra essas populações. E o microcrustáceo, ele se alimenta basicamente disso. Quanto menor for o microcrustáceo, menor tem que ser o alimento que ele consome. O que é que acontece? Quando eu retiro, através do skimmer, o plâncton da água, o aquário, eu deixo a larva desse microcrustáceo sem alimentação. Então, mesmo que ele chegue a se reproduzir, ele não chega a crescer. Então, Maio, a gente estava falando de fitoplâncton. Também. O rotífero é um filtrador, ele se alimenta de fitoplâncton. Então, como a gente usa muito filtro, muita coisa, é claro que a quantidade desse alimento disponível vai ser muito pequena. E só para esclarecer o nosso público, todo mundo já viu Artemia, tem uma ideia do tamanho dela. Você tem copépodes que vão de 50 milímetros a 1 milímetro. Então a variedade de tamanhos é muito grande. Não dá para chegar e falar o copépode é menor que a Artemia, porque existem copépodes maiores que a Artemia. O Mas copépode, ele chega... o anfípode que você está se referindo, né? Lá na Indonésia tem anfípode de 30 centímetros. Sim. O que eu quero dizer é assim, o que a gente está falando, comparando um copépode com uma Artemia, existem copépodes que são maiores que uma Artemia adulta. Tem. Certo? Quando a gente fala que que o mandarim adulto come rotífero, é porque o tamanho do rotífero é muito pequeno. Então esse mesmo rotífero não consegue alimentar uma larva de mandarim, porque a boca dele é muito, muito pequena. Então, tem um detalhe. Existem cepas de rotíferos que são mais adequadas para alimentar, por exemplo, a larva do palhaço, outras que são mais adequadas para alimentar a larva de uma ântia, porque cada um vai escolher de acordo com o tamanho da boca. Só para deixar isso claro para o pessoal. Tem mais um detalhe que tem que ser levado em conta. Cada um se alimenta de uma forma diferente. A larva, a alimentação dela é pelágica. A larva, ela nada próxima da superfície e ela se alimenta no plâncton. O peixe, o mandarim adulto, ele se alimenta lá embaixo e ele não pega nada da coluna d'água. Ele come só o que está na rocha, né? Então o rotífero é alimento para larva de peixe. É lógico que se você põe rotífero no aquário e você tem ântias ou donzelinhas greenchromes, elas vêm correndo comer. Náupro de Artemia também. Mas o mandarim que está lá embaixo não dá nem bola, né? Ele come o que está caído no fundo, quando é a ração, por exemplo, no caso do Léo, né? Ou o Artemia que está andando ali próximo, e ele pega mais próximo do fundo. Ele não sobe na coluna d'água atrás de comida, como qualquer outro peixe, né? Então, falar de rotífero para alimentação do mandarim adulto é impraticável, inclusive porque você não consegue fornecer o volume de alimento suficiente para alimentar um rotífero na coluna d'água ali, né? Mas, voltando só para terminar o assunto da pergunta do refúgio, eu sou muito cético com relação a refúgio para alimentar um mandarim, por exemplo. Teria que ser um refúgio imenso e o mandarim precisaria viver dentro do refúgio. Exatamente. O Ron Schmidt publicou um artigo na revista Cora, eu acho que foi o penúltimo número, e ele, falando da importância de montar um refúgio, ele gosta muito do assunto, e falando sobre qual é a maneira melhor de montar um refúgio, mas a ideia que ele dá da montagem do refúgio é de auxílio para a nutrição do aquário de uma maneira geral.
e não peixes que dependem, né, exclusivamente, ou quase que exclusivamente desse alimento. Né? São coisas diferentes. Né? Montar um refúgio para eu proporcionar, por exemplo, uma coisa extra para os animais que estão lá dentro, e para alimentar um peixe que vai depender disso para sobreviver, são coisas completamente diferentes. Inclusive, ele, naquele filme, ele fala da introdução desses Tiger Pods ali. Até o nosso amigo Júnior Melo está falando aqui que é um copépode muito grande, né, para alimentar um mandarim, né? São copépodes maiores, né? São os copépodes que são de moda. Para alimentar uma mantia, para alimentar um outro peixe, tudo bem, mas o mandarim já é um pouco mais complicado. Sobre refúgio, assim, outra coisa que me deixa um pouco cético em relação ao refúgio é também a maneira com que ele é montado. Né? Copépodes são seres bentônicos, eles não têm nado livre. Ó. Então, para eles chegarem, por exemplo, um refúgio montado no SAMP, ele chegar até o display, ele precisa ter feito um nado livre transitório na frente da bomba do recalque para ser captado por ela. Exato. Que provavelmente isso não vai acontecer com tanta frequência. Né? Ou ele vai ter que subir pelo cano, pela parede do cano. Também não vai acontecer. Então, dependendo da montagem, então, eu acho que a utilidade é muito baixa. Eu sou meio radical nisso. Para mim, eu acho que refúgio é só o clássico, em que ele fica acima do aquário e a água cai por gravidade. Se não for assim, para mim... Mas mesmo assim, Maurício, a água vai cair por gravidade, mas o copépode vai continuar lá no refúgio e a água que vai cair, ela está caindo da superfície, né? Vai cair sem copépode. Sem copépode, vai cair água. Mesmo porque se esse animal entrar numa bomba para ser movido de um lugar para o outro, ele vai explodir. Ele vai... Não, olha, aí eu tenho um outro comentário a fazer. Uma vez, eu tinha aquele casal de palhaço desovando aí direto no aquário, eu montei um refúgio em cima do aquário, com uma bombinha jogando água para cima e caindo por gravidade. Um dia, para minha surpresa, tinha larvinha de palhaço viva nadando do refúgio lá em cima. Tá? Ela passou pela bombinha, que era uma MaxiJet pequena aí, ela passou pela bombinha, pela palheta, pelo império da bombinha, foi parar lá em cima e estava viva. Eu não sei quantas morreram para essa uma viva, mas... O Adem usava, ele era preocupado com isso, usava bombas de membrana, né, nos aquários. Mas tem estudos lá com artêmia adulta, e a artêmia adulta sai viva do outro lado. Mas o tamanho de um copépode é muito diferente, né? Mas eu acho que é mais fácil a artêmia morrer do que um copépode, não? Exato. Eu acho que não, acho que a pressão vai destruir a artêmia. O copépode é muito mais fácil que a artêmia. Então, na verdade, a minha experiência com refúgio, acho que é a grande maioria, né? Você fala, quero ter um mandarim, vou montar um refúgio. Aí foram duas alegrias, quando eu montei e quando eu desmontei. Mas óbvio que eu não fiz nada que possa ser considerado um refúgio decente. Mas eu me lembro de ter feito um teste, eu comprei, na época que eu ainda colocava coisa viva no aquário sem tratamento, eu comprei a artêmia, eu joguei tudo perto da minha SB2000 lá e falei, vamos ver se elas vão chegar viva. A maioria chegou viva. Óbvio, chegou as destruídas também, mas uma boa parte chegou viva. Eu fiz isso com anfípode. E a maioria chegou destruído. Então, como o copépode é muito menor, daí que eu vou inferir que ele não vai conseguir chegar lá em cima vivo. Esquemas para ter um refúgio fazendo essa função de fornecer microvida para os habitantes do aquário, tem que ter uma relação de volume entre o refúgio e o aquário, tal que a gente normalmente não tem esse espaço. A gente tenta botar o aquário o maior possível na sala e o refúgio vai se acomodar em algum lugar. E, na verdade, para o refúgio ter o volume suficiente para alimentar os peixes no aquário principal, ele teria que ser quase do mesmo tamanho, mais ou menos, né? E depois, a circulação de um para o outro teria que ser uma circulação bem amigável, com pás do tipo
das bombas Vortec que tem hoje, por exemplo, essas hélices, né? Não impele. Talvez, eu fico imaginando às vezes um aquário, eu já pensei, na cabeça já desenhei várias vezes um aquário assim, que metade dele seria refúgio, a outra metade seria o aquário, e a parede dividindo os dois, não seria muito mais do que um egg crate, seria uma parede perfuradinha, né? E teria umas bombas fazendo a água circular de um lado para o outro, mas uma bomba tipo Sansan ou coisa assim, que tivesse, que fosse lenta e com pá grande para circular, né? Aquele nosso amigo lá, o Tim Wizard, lá da Holanda, que está fazendo aquele experimento de criação de aqueles Carnation Corals, ele está desenvolvendo um aquário assim com raceway, né, com aquele esquema de circulação da água e uma zona de criação de alimento vivo e os corais que pegam, né? No caso dele, em vez de peixe, são corais que ele está pondo do outro lado. Mas são esquemas que a gente não tem em casa, não tem espaço para fazer, né? Sobre esse experimento, o Hip Club tem uma participação especial. Os corais foram doados pelo Hip Club, né? Aí, esse caso aí, a gente tem no vídeo dele, nós temos uma menção especial. Tá, joia. Ele ainda vai ser motivo de uma reportagem aqui no Hip Club. Agora. Anota aí, esse ano ou ano que vem? Ó, tá prometido ao vivo, hein? Então, pessoal, a gente tem aí vários relatos de resultados positivos e negativos com um peixe que tem uma taxa repetida, né, de mortalidade estimada no aquário de 90%. Isso também faz com que a gente pense na questão da sustentabilidade da coleta do peixe. Né? Na verdade, a questão da sustentabilidade da coleta do mandarim ela é bem questionável. O mandarim, eles são coletados principalmente nas Filipinas e na Indonésia. E eu estava lendo um artigo lá que era de 2001, e na época a taxa de coleta e exportação de uma ilha só, a Filipina, que é a ilha de Batazan, era de 1.800 a 2.400 mandarins por mês. Essa era a taxa de coleta daquela ilha. Tá? É uma ilha que praticamente sobrevive da coleta desses peixes. O que tem se observado? Tem vários relatos, embora o mandarim não seja um peixe que ainda foi taxado, pelo menos que eu saiba, como ameaçado, uma espécie em ameaça, vários estudos e mesmo os coletadores dos locais que o mandarim ele acontece, eles têm relatado uma diminuição muito grande do número de mandarins nos recifes. Para vocês terem uma ideia, nos anos 80, quando a coleta estava no seu auge, um mergulhador ele conseguia coletar em 3 horas de trabalho cerca de 1.000 mandarins. E agora, nos anos 2000, início dos anos 2000, nessas 3 horas ele só conseguia achar e coletar de 3 a 35 peixes. Então, a disponibilidade de peixe para coleta diminuiu consideravelmente. E eles também relatam que precisam se deslocar mais para encontrar os peixes. Né? O tamanho dos peixes coletados diminuiu. Uma vez eram coletados peixes maiores, quase que o tamanho de um adulto. Hoje em dia são coletados peixes juvenis, porque não se encontra mais peixes adultos. E aí tem uma coisa interessante que isso contribui para o impacto da coleta nesses locais. As pessoas normalmente gostam de comprar mandarins machos por causa da nadadeira dorsal. Então, na hora da coleta, os coletadores têm preferência por coletar peixes machos. Como eles coletam os machos maiores e as fêmeas elas preferem os machos maiores, né? Na verdade elas precisam dos machos maiores para fazer a cópula, para reproduzir. Os machos que sobram no recife, como eles são pequenos, as fêmeas não dão bola e não se reproduzem com eles. Então, existe um impacto também na taxa de reprodução. Enfim, hoje em dia, todos os mandarins que tem disponível no mercado brasileiro são através de coleta. Tá? Já o Maurício já comentou, existiram já
vários casos de sucesso e com protocolos prontos de reprodução em cativeiro do peixe. A Hora tem, durante muito tempo, vendeu o peixe produzido em cativeiro nos Estados Unidos. Já teve relatos na Indonésia, no Havaí. Mas a Hora, principalmente, enfrentou um grande problema em relação ao preço no mercado americano. O preço do mandarim reproduzido em cativeiro era muito maior do que o mandarim coletado, que continuava vindo da Indonésia e das Filipinas. Então as pessoas deixavam de comprar o mandarim criado em cativeiro por ser mais caro. Tá? Isso fez com que a Hora suspendesse a produção. Eu andei dando uma procurada, eu não achei nenhuma fazenda que atualmente produza mandarins para comercialização. Eu não encontrei alguma. Ano passado teve uma empresa que fez isso no Havaí, mas durou muito pouco. Não teve saída, então acabou não durando. E sempre é interessante lembrar, né, tem um artigo que eu li bem interessante que o sujeito diz que mandarins em cativeiro eles seguem sendo mandarins. Ou seja, eles têm a mesma dificuldade na alimentação que os mandarins na natureza. Então, eles são ainda bichos bastante difíceis de criar. O que vocês acham aí dessa questão de sustentabilidade do mandarim como peixe de cativeiro? Esse é um dos peixes que eu acho que, apesar da beleza que ele tem, de ser tão atrativo, porque o nado dele é tão bonito, a forma como ele caça, eu falo que ele parece um helicóptero quando ele muda de posição, pequenos graus de cada vez. É um peixe muito bonito, mas eu acho que no estágio que nós estamos, o melhor para esse peixe é ficar na natureza. Eu não compraria outro hoje. Eu vou fazer uma observação com relação ao que o Leandro falou sobre a coleta dos mandarins. Eu dei um testemunho anteriormente sobre a abundância deles nesses pontos de mergulho. Mas por quê? Porque nesses lugares onde a gente mergulha, não se coleta, né? Então, eu vi... uma vez, eu fiz 3 mandarim dives até hoje. O primeiro, eu vi um mandarim, exatamente um casal. E era assim, um montinho de restos de coral, 10 mergulhadores ao redor e um casal ali, então eu nem consegui fazer foto, nada. Então esse aí não conta, esse foi nas Filipinas, e na região de Dumaguete. A segunda vez foi no Estreito de Lembé, onde eu estava com um grupo fazendo foto sub. E lá a gente foi fazer o mandarim dive e vimos bastante mandarins. Meu filho fotografou, eu nem levei máquina, eu estava extasiado vendo só e nem tentei fotografar. E vimos bastante, mas era um lugar onde não se coleta peixe. Ali você não toca em nada, né? E a terceira oportunidade foi o ano passado com o Júnior, que nós fomos mergulhar em Palau e Iapé. Palau também tem mandarim, mas a gente acabou... Nós vimos mandarim em Palau só no portinho ali, na frente da pousada. Um dia que a gente resolveu não fazer o mergulho, porque ia repetir um mergulho no naufrágio lá. Então nós descemos, eu, o Júnior e a Gnana, a mulher dele, descemos ali na frente do dive shop, 5, 6 metros de profundidade e vimos mandarins ali. Mas depois nós fomos para Iapé, em Iapé nós fizemos um mandarim dive e também vimos um monte de mandarim. Nesses lugares não se coleta, né? Onde se coleta o mandarim, eles estão realmente se reduzindo muito no número. E considerando tudo isso daí, que já falamos aí da dificuldade da coleta, da taxa de mortalidade e tudo mais, eu acho que os que estão na natureza deveriam ficar na natureza. E a gente, se tiver alguns abnegados aí, de tentar a reprodução em cativeiro, a gente devia até se bater por uma proibição da captura do peixe, né? Para que ele não continue lá à disposição dos mergulhadores para ver, mas não ficar matando 90% deles no caminho, né? Proibição é sempre uma coisa ruim, né?
Mas, A proibição é complicado, mas eu acho que devia haver um incentivo para criação, mesmo que em pequena escala, né? O mandarim não é um peixe típico para uma hora, por exemplo, que é é verdade. grande escala. O cara não estava interessado em peixe que não gira rápido, não cria facilmente. Mas, por exemplo, esse cara aí em Itanhaém, que não me lembro o nome dele agora, ele coleta plâncton ali, né, para alimentar os filhotes. Então, esse aí eu pagaria 3 vezes mais o preço do mandarim para ter um mandarim dele que cresceu comendo ração, né? O problema, o problema do mandarim é que eu acho que ele é um peixe muito barato, entendeu? Esse é o problema, né? Então, eu acho que deve ser a facilidade de coleta que deve influenciar muito no preço final, né? Sei lá. Então, eu acho que se fosse um peixe caro, eu não posso chegar aqui e falar assim, eu prefiro que ele fique na natureza desde que a pessoa... porque a maioria das pessoas não sabe o que está fazendo quando compra um peixe desse, né? Mas se ele custasse, fosse um peixe um sorral, um Aquiles, a pessoa ia se informar muito, falar, pô, eu acho que eu não tenho condição de me arriscar a pegar um peixe desse valor, porque eu não vou conseguir manter ele decentemente. Então as pessoas iam pensar 2 vezes antes de comprar. Eu não posso negar que eu comprei pelo desafio, né, de realmente fazer ele se tornar, ele se alimentar de forma sustentável. Mas eu compraria também se ele fosse mais caro pelo mesmo desafio. Mas eu acho que a gente vê muito aquarista novo falar, quero ter um mandarim. Acho que a gente cansa de ver, né? E a grande maioria perde e nunca fala, né? Eu acho que 10% vai falar, meu mandarim morreu de inanição e etc e tal. Então, eu acho que a pessoa acaba criando uma falsa expectativa de que pode ter o peixe, pode manter ele com artêmia e que, do meu ponto de vista, é insustentável. Ele cai nessa categoria onde estão os cavalos marinhos também, né? De peixes que todo mundo quer ter, mas dá um trabalho, é complicado, morre a maior parte pelo caminho, né? E eu na época até, falando do cavalo marinho, lá no IPAC, eu defendia muito que houvesse, não liberação da venda indiscriminada do cavalo marinho, mas que a gente tentasse mais a reprodução deles. Inclusive tem gente do cavalo marinho, tem gente reproduzindo no Brasil, né? Exportando. E exportando. Mas eu tô mudando um pouco a maneira de ver essas coisas aí. Eu acho que parte dessa mudança vem da atividade do mergulho em si, porque eu comecei no aquarismo marinho em 2004, né? E a mergulhar em 2010. Quando eu comecei a olhar os habitats de onde saem os peixes que a gente tem no aquário, ver na natureza o que está acontecendo, a destruição que está ocorrendo, seja indiretamente através de mudança climática, branqueamento de recifes de corais inteiros e tal, poluição humana, coleta de peixes e tudo mais. A hora que eu começo a ver isso daí, eu começo a pensar assim, o nosso hobby a gente tem que tomar, tem que ser um pouco crítico nesse ponto, né? Até que ponto isso aí é um hobby que não causa danos, até que ponto a gente está contribuindo para a destruição de alguns ambientes, né? Então eu estou começando a ficar um pouquinho mais crítico, eu estou dando preferência a coisas que a gente consegue criar em cativeiro, né? A questão da criação em cativeiro é excelente, sem dúvida. Mas a questão de se sobreexplorar os habitats naturais desses animais também é um erro de logística. Eu às vezes comento, porque foi uma experiência que eu atravessei na minha vida, coisa de 30 e tantos anos atrás, da atuação da empresa Souza Cruz, companhia de cigarros, Souza Cruz, na Baía de Sepetiba. Nós tivemos na Baía de Sepetiba, 30 e tantos anos atrás, uma sobreexploração de camarão. O camarão se tornou um elemento raro. O camarão lá é o chamado camarão verdadeiro, um camarão branco, diferente, características especiais que o tornam um produto de muito valor agregado. E naquela época, não sei por que razão, a Souza Cruz resolveu, talvez para limpar um pouco a barra, como companhia de fumos, né? Resolveu criar camarão em cativeiro. Foi uma das primeiras criações de camarão em cativeiro no Brasil.
Hoje é comum, praticamente todo camarão que a gente compra é camarão de cultivo, de cativeiro. Mas na época não, era quase que uma fronteira de ciência naquela situação. E a Souza Cruz montou esse sistema de criação de camarão, mas não para comercializar. Ela reproduzia o camarão e soltava na Bahia. E com isso ela conseguiu, era o camarão da própria Bahia, que ela reproduzia e voltava a soltar na Bahia. Em pouco tempo ela conseguiu repovoar a Baía de Sepetiba, não é um laguinho qualquer não, é uma área grande, com esse modo de multiplicação do camarão em cativeiro e liberação das larvas no mangue. Nesses locais onde o mandarim, por exemplo, habita naturalmente, existem todas as condições para que larvas, né, que são liberadas naturalmente, subam lá à superfície, se alimentem de plâncton, depois mergulhem, vão para o substrato, começam a se alimentar no meio dos corais, completam o seu crescimento e finalmente então se desenvolvem peixes adultos. Bom, lá não deve ser tão difícil como é aqui, né, fazer uma criação de ciclo completo em cativeiro, mas não deve ser tão difícil chegar a selecionar alguns casais, fazer com que desovem, com que essas desovas sejam férteis, esperar que esses ovos eclodam e liberar na natureza. Qual é o problema? Agora ninguém faz isso. Todo mundo pensa mais na exploração do ambiente do que na, digamos assim, facilitação de um estágio natural no ambiente para que o produto não venha a faltar no futuro. Isso eu não estou dizendo de agora, não. Alguns milhares, centenas de milhares, talvez, de anos atrás, algum ser humano desconfiou que se ele deixasse de comer um grão e plantasse, aquele grão podia dar 30 lá na frente. Quando ele começou a fazer isso, deixou de passar fome e de ter que ficar correndo atrás de grama com grão por aí, pelo mundo adiante. Então, não é diferente disso. É o mesmo conceito. Se eles facilitassem as fases reprodutivas até um determinado grau, não precisa ser o ciclo completo, no local onde esses animais se desenvolvem, eles facilitariam uma ação contrária à sobreexploração. Eles conseguiriam fazer com que a população desses animais talvez se recuperasse com mais facilidade ou mesmo crescesse. Mas falta atitude, né? Existem diversas ONGs fazendo trabalhos assim nessas populações no Sudeste Asiático que dependem de coleta. Eles estão tentando transformar esse povo aí de meros coletores para promotores do turismo sustentável, né? Eu acho que é meio por aí, sim. Sim, mas o que é que acontece? No momento que eles colocam esses programas do turismo sustentável, eles também não reproduzem o animal. Eles apenas proíbem que se altere mais aquele ambiente. Mas sim, eles não favorecem a sustentabilidade do ambiente. Eles não fazem reintrodução, né, das espécies no ambiente. Deveria ser uma próxima fase, né? Mas existem atividades assim de fazendas de corais na natureza, né? Isso sim. Sim, e o programa do Bangai, que eu sou um apaixonado pelo programa do Bangai, você também colocou essa questão uma vez lá no IPA, que eu gostei muito, aquela questão... Esse talvez deva ser um motivo de um próximo hangout aí. Isso. Porque senão nós estamos chegando perto, né, do horário. Então tá, pessoal, esse foi o nosso primeiro Talk. Foi muito bom falando sobre mandarim, um peixe que provou-se aí pelos relatos ser de difícil manutenção em aquário, exige do aquarista um cuidado muito maior que ele teria com outros peixes, e que tem uma questão aí de sustentabilidade a ser discutida e a ser olhada com bastante atenção. Agradecendo aí a presença dos nossos ouvintes ao vivo, né? Esse vídeo vai ficar no YouTube à disposição para todo o pessoal. A gente vai colocar na descrição do vídeo alguns textos
que relacionados ao que foi falado hoje. Vamos abrir um tópico lá no Riff Club sobre o assunto, para que a gente possa continuar discutindo o assunto lá adiante. E agradecer a presença do pessoal, Valmir, Maurício, Maio, e principalmente o nosso convidado especial aí, Léo. Muito obrigado, cara. Eu que Obrigado, agradeço. Léo. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite a todos aí. Vamos aguardar o próximo. Boa noite, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu.